dia, eu sou Gabriel Leandro Garcia. Vou falar um pouco sobre o aprendizado Zero Shot Learning, né? E a minha ideia geral aqui é fazer com que o entendimento, né, o contexto Zero Shot Learning seja aprendido. Não vou dar a entrada em camadas mais ocultas, né? Por conta do tempo aí. Zero Shot Learning a gente poderia fazer uma aula aí de 1 hora, 1 hora e meia aí, tá? Então minha preocupação aqui é que vocês entendam o que é o Zero Shot Learning e como ele funciona. Bom, aqui é a minha agenda, tá? Então a gente vai dar uma introdução, vai falar dos tipos, né, os métodos, as aplicações, um experimento que eu realizei de classificação de texto, que é a área que eu estudo, e a conclusão. Bom, a introdução, né? Bom, a visão computacional, né, é uma área de inteligência artificial que busca informações significativas a partir de imagens, né? E depois de 2012, né, com o advento das redes neurais convolucionais aí, criou-se, né, uma abordagem de ponta a ponta utilizando redes neurais, né? Isso é bom por conta que as redes neurais, você não precisa ter um domínio prévio, né, da onde você vai estar trabalhando, você não precisa ter um conhecimento prévio do domínio, né? Porém, ela tem um grande problema, né? Que é a utilização de muitos dados, né? Muitos dados rotulados para treinamento e tudo mais, né? E no mundo real hoje em dia, né? A gente consegue enxergar muitos casos em que a rotulação, né, desses dados, elas muitas das vezes é difícil de acontecer, né? E dependendo da categoria, do domínio que a gente está trabalhando, a gente não tem, né, tantos dados assim. Bom, a partir disso, né, a gente pode dar uma introdução do que seria o Zero Shot Learning, né? Bom, o Zero Shot Learning, né, ele tem o objetivo de fazer com que que o classificador aprenda, né, a classificação, no caso, por exemplo, de imagens, sem o seu devido treinamento das classes vistas. Ou seja, ele tem o objetivo de identificar os objetos cujo rótulo não vai estar disponível durante a fase de treinamento. Então o paradigma de aprendizagem de máquina faz com que o classificador ele vai ter a capacidade de distinguir classes invisíveis, tá? Um exemplo bem nítido nisso, que a gente pode dar em relação ao humano, né, é a capacidade que a gente tem, né, de generalizar certas coisas que a gente ainda não viu, mas com base em alguma informação a gente já consegue ter um conhecimento prévio. Por exemplo, vamos supor que a gente saiba o que é um cavalo, tá? Então a gente sabe o que é o cavalo, mas aí quando você fala para a pessoa, ó, isso aqui é uma zebra, e a gente passa a seguinte informação para ela: a zebra, ela é um cavalo com listas em preto e branco, tá? Consequentemente, mesmo se a pessoa não sabe o que é uma zebra, se ela não teve nenhuma experiência anterior, ela, com base nessa informação, ela vai conseguir distinguir o que é uma zebra quando ela vê. Bom, e por que é bom utilizar o aprendizado Zero Shot, né? Bom, devido, né, ao grande número de dados que a gente tem hoje em dia, né, o vasto crescimento do número de categorias que vem surgindo, né, e esses dados de cada categoria, e cada categoria que vem surgindo, né, desde então, várias áreas de pesquisas, né. Então a gente tem muitos e muitos dados, né, e muitos desses dados, na verdade, muitas das vezes não são rotulados, né. Você não consegue fazer uma rotulação boa desses novos dados que vem chegando, e muitas das vezes a gente não consegue fazer essa rotulação porque são tarefas muito específicas, né? A gente pode dar o exemplo da Covid-19, né, da segmentação semântica, da rotulação dos dados de Covid-19, mas a gente também consegue dar outros exemplos, por exemplo, de animais em extinção, né, onde você não tem tantas imagens, né, você não tem tanta rotulação assim. E um outro problema também relacionado
essa dificuldade envolve as políticas, né? Política de privacidade e política de uso de dados, né? Que muitas das vezes, muitas áreas a gente não tem ainda os dados públicos, tá? Bom, e como funciona, né, o Zero Shot Learning, né? Bom, no Zero Shot Learning a gente vai ter a classe vista, que é a classe que vai ser usada durante, né, a classe rotulada durante o treinamento. Temos as classes não vistas, que são as classes no quais a gente vai generalizar, né? E essas classes elas não são vistas, elas são usadas durante o treinamento ou inferência, e elas não são vistas durante a fase de treinamento, tá? De teste, de treinamento. Ela é usada na fase de teste. E a gente tem as informações auxiliares, né? Que são informações que vão estar ligadas às classes, né? Para que a gente tenha uma informação maior sobre aquela classe para a gente conseguir fazer a nossa generalização. Bom, esse aqui é um exemplo, tá? Igual eu tinha dado, por exemplo, da zebra. Aqui já envolvendo, né, as classes vistas, por exemplo, um cavalo, tem um tigre aqui, um panda. As suas informações, né, auxiliares, né, por exemplo, chip de cavalo, listas, branco e preto, que vão se formar um modelo, né? E eles percebam que isso é tudo durante a fase de treinamento. E aí, quando a gente vai fazer alguma inferência, né, a gente vai passar para o nosso modelo, por exemplo, uma descrição, que a zebra ela é como se fosse um cavalo, só que com listas branco e preto. Passando para o nosso modelo, né, a gente, juntamente com uma imagem, né, no caso, ele vai conseguir distinguir falando pra gente, mostrando pra gente, né, porque a previsão com base no que a gente passou para ele, que isso aqui, no caso, essa imagem é uma zebra, tá? Bom, aprendido como funciona, né, o Zero Shot Learning, a gente vai adentrar um pouco mais em relação aos tipos, tá? A gente tem um modelo convencional, tá? Que o modelo convencional, a principal característica dele é que durante o tempo de teste, a gente só vai utilizar imagens invisíveis. Ou seja, por exemplo, a gente tem essa imagem aqui. Durante a fase de treinamento, a gente tem imagens de leões e de lontas aqui, né? Isso aqui usando um espaço de embeddings, tá, gente? E aqui na fase de teste, a gente não vai ver nenhuma imagem das classes já de treinamento. Então são novas imagens, né? Então são classes que a gente ainda não sabe, tá? A gente ainda não viu. E essa é a principal característica do modelo convencional. Bom, aqui é um exemplo da fase de treinamento, né? Onde a gente vai ter um vetor auxiliar, né? A gente vai fazer a junção da imagem com as informações auxiliares, criando um vetor, tá? E esse vetor, que vai ser nosso principal dado, vamos dizer assim, para preencher a lacuna de uma classe vista e de uma classe não vista. Então, com base no treinamento, né, com base nas imagens, nas informações auxiliares, vai se criar um vetor, e durante a fase de teste, esse vetor vai ser utilizado para fazer a comparação de similaridade com as imagens que a gente vai estar trabalhando durante a fase de teste. Por exemplo, aqui no caso de uma zebra, tá? Ele vai passar por toda a parte de treinamento, o encoder aqui no caso, né, o codificador, e vai dar um codificador de saída para a zebra. E aí no caso depois a gente vai fazer uma comparação de similaridade, né? E aí com base nesse vetor de similaridade que a gente vai conseguir o nosso resultado final, tá? Essa seria a nossa previsão. Bom, a gente também tem um aprendizado generalizado, tá? Que aqui a principal característica é que durante a fase de teste a gente vai utilizar as imagens de treinamento. Ou seja, durante a fase de treinamento a gente pode ver aqui, ó, temos o urso polar e a zebra com suas características, tá? Com suas informações auxiliares. E durante a fase de teste a gente também vai ter essas mesmas informações, tá? Então, o que a gente pode entender, tá? Que aqui no contexto generalizado
a gente trabalha mais no contexto real da coisa, tá? A gente tem um contexto mais real do mundo, né, em que a gente vive, e a gente consegue melhores resultados por meio dessa abordagem. Durante a fase de treinamento do generalizado, a gente pode dividir entre o aprendizado indutivo e o transdutivo. Bom, o aprendizado indutivo, né, como vocês podem ver aqui, durante a fase de treinamento ele não vai ter nenhum conhecimento das classes não vistas, tá? A gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente está trabalhando simplesmente com as classes vistas. E no transdutivo a gente está passando durante a fase de treinamento, as classes não vistas, porém sem fazer a sua relação semântica, tá? A relação semântica vai ser feita na parte de testes, porém durante o treinamento, quando você utiliza, né, imagens não vistas, né, e as suas semânticas, né, suas informações auxiliares, a gente consegue um bom desempenho, né? A gente faz com que o nosso classificador ele tenha um melhor desempenho por conta de não ter feito a relação, mas ter já previsto, né? Já ter treinado com base naquelas imagens, tá? Bom, e aqui é a principal diferença, tá? Das duas abordagens. Então vamos supor que a gente tenha durante a nossa imagem de treinamento, né, um leão e uma lontra. A gente tem toda a informação semântica, né, dessas fotos, dessas imagens aqui. E a principal diferenciação fica no sentido de treinamento, onde o convencional a gente vai utilizar imagens não vistas ainda, aqui no caso de zebra e urso polar, né? E na generalizada, que contextualiza muito com o mundo real, a gente tem as imagens vistas e as imagens não vistas, fazendo com que as imagens vistas tenham uma ponderação, tenham um peso maior, né, na parte final da previsão, tá? Bom, a gente vai dar entrada agora nos métodos, né, do Zero Shot Learning, que podem ser divididos, categorizados em dois, né? Com a parte de embeddings, onde como a gente já viu anteriormente nos slides, né, a gente utiliza do espaço de embeddings para fazer essa correlação das imagens vistas com as imagens não vistas por meio da similaridade. E temos os meios generativos, que é com base, né, a gente pode dar um exemplo bem básico, que a gente vai utilizar, por exemplo, as GANs, né? A gente vai gerar novos recursos visuais, né, para as classes não vistas, para fazer com que as amostras elas tenham mais informações ainda, para que a gente consiga ter uma maior similaridade, uma maior compreensão dessas imagens não vistas até então. Aqui no exemplo acho que fica um pouco mais visível, né? Onde a gente tem aqui nosso primeiro exemplo, né? A gente tem o tigre, a lontra aqui, né? E a gente tem aqui, né, o espaço de embeddings, tá? E a ideia geral aqui, né, é justamente por meio, né, desse espaço de embeddings a gente fazer essa similaridade, fazer essa comparação aí entre as classes vistas e não vistas. Já no contexto do modelo geracional, aqui a ideia, né, é fazer com que a gente tenha mais informações ainda, né, das classes não vistas como da classe vista, né, para que a gente busque mais informações e a gente consiga ter um conhecimento maior, né, de todas as classes e de tudo que a gente está trabalhando durante o processo do algoritmo. Bom, agora a gente vai para a parte de aplicações. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu tinha comentado do diagnóstico de raio-x do tórax de Covid-19, né, que envolve a parte de segmentação semântica, né, onde a gente pôde ver, né, que uma principal característica, né, da Covid-19 aí de se visualizar por meio do raio-x e fazer essa rotulação, né. Primeiro que a maioria dos dados não se tornaram tão públicos assim, né? E segundo que é fazer essa segmentação, né? Essa rotulação poderia, além de demorar muito, né? De ser muito custoso, ela pode ocorrer vários erros, né? Manuais que a gente pode ser fadado, né? A cometer erros. Então a gente poderia ter muitos problemas relacionados a isso.
E a segmentação semântica, Zero Shot Learning, vem justamente para ajudar nessa parte, né? Então ela seria um bom auxílio, né, para a gente trabalhar em cima desse problema. Também a gente tem a detecção de objetos, né, que é um exemplo de veículos autônomos, onde em tempo real, né, a gente precisa reconhecer os objetos e fazer com que o nosso carro, no caso, né, ele tenha a devida decisão correta, né, com base no que ele tá vendo ali. E a gente tem aqui a parte de classificação de textos, que é a parte onde eu estudo, né. A gente usa aqui por meio do Transformers, né, do Hugging Face ali, que ajuda bastante a gente. Eu dei o exemplo anteriormente lá do cavalo e da zebra com base em vetores, né, mas hoje em dia é um pouco diferente, né. É mais para vocês entenderem a contextualização, né, porque hoje em dia existem outros paradigmas já que auxiliam, né, naquela parte de treinamento e de teste, tá? Bom, aqui é um experimento bem básico onde eu fiz a classificação de tópicos. Eu fiz a importação, né, do Transformers, do Pipeline, e aí aqui eu carreguei o Pipeline com base na tarefa de Zero Shot Learning Classification. O device aqui é a conta de uso de CPU, desculpa. E a gente tem um modelo, né, do Facebook, que é um dos modelos mais utilizados hoje em dia. E aqui embaixo em si é onde a gente vai fazer a brincadeira, né? Então a gente tem um pedaço do texto aí, né? O texto aqui, the food at place is really good. E aqui a gente tem as labels que a gente quer fazer essa vinculação, essa classificação, né? A gente tem comida, employee, restaurant, party, night of the car. E aí a gente vai criar aqui uma variável predictions. A gente vai passar esse objeto do pipeline criado aqui em cima, vai passar o texto, as labels e se ele é um multiclasse ou não, tá? E aqui embaixo eu só coloquei esse print aqui, tá? Bom, o resultado desse print é justamente as labels em forma de quais são as probabilidades maiores até a menor. Então, a maior probabilidade que ele conseguiu identificar aqui é de comida, então em torno de 65%, e a menor é o natural com 17%. Opa, desculpa. Isso, com 0,17%. E a gente tem uma sequência, a frase aqui no caso, né, que a gente passou pro nosso classificador, e com base nisso a gente conseguiu ver que a comida desse lugar é muito boa, está relacionada diretamente com comida e depois restaurante aqui, né, no caso. Bom, para concluir, né, o Zero Shot Learning, né, ele é um paradigma de machine learning em que o modelo pré-treinado é usado para avaliar os dados de teste de classes que não foram usados durante o treinamento, e a gente não precisa se preocupar com o desequilíbrio também, tá, das classes de dados. A gente não precisa se preocupar com os dados, né, no caso dessa abordagem aqui. Ele tem sido muito aplicado em visão computacional, né, como classificação e segmentação de imagens, detecção de objetos, NLP, etc. No entanto, ele tem alguns problemas associados à sua estrutura, né. Por exemplo, a gente pode ter a maldição de dimensionalidade, né, trabalhando com imagem e tudo mais, além de outros problemas, né. E portanto, o domínio ele ainda está sendo pesquisado para melhorar os recursos até então, né. Bom, é isso. Obrigado, gente. Aqui tem algumas referências que eu utilizei. Obrigado pela atenção. Até mais.